o Samuel pode fazer uma oração para nós, Samuel? A gente começar? Opa. Vamos orar. Senhor Deus, estamos, Senhor, na sua presença, para mais uma vez te louvar, que o Senhor nos deu mais um dia para nós, para nossa família. E nesse momento que nós vamos ouvir o testemunho do Wendel, que o Senhor possa estar com ele, que o Senhor possa trazer tudo que o Senhor precisa falar para nós e para as pessoas que vão ouvir no futuro, tudo que o Senhor quer que a gente escute, para que tenhamos um crescimento, que a gente tenha um testemunho no coração, para que isso nos levante, nos anime e também para que a gente possa passar para as outras pessoas e animar outras pessoas a estarem aqui nesse momento. Amém, Senhor. Abra o nosso coração, a nossa mente para esse testemunho nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, o Wendel Deixa eu só, desculpa. Apresenta ele, Artilibre. Isso, eu só queria apresentar o Wendel. O meu amigo Wendel é um amigo assim especial que a vida me deu, desses encontros que Deus dirige, né, para que a gente se encontre. Eu conheci o Wendel no ano passado, Wendel? Ano passado que a gente fez a missão? Ajuda a lembrar aí agora. Eu fiquei, me bugou. Ano passado, nós tivemos um encontro de missões, de uma missão em família, nós fizemos lá em Santarém, no Pará, e ele até então estava com a sua família em São Paulo, e nós nos encontramos nesse projeto de missão, e o Wendel foi o primeiro homem de todos com quem eu já trabalhei, ele foi o primeiro. Foi o primeiro cara assim que falou assim: eu quero saber mais sobre esse negócio de sacerdócio, quero te ouvir, Atilipe. E ele foi o primeiro, e nós começamos esse projeto de trabalhar com homens ali nessa missão, e ele foi o primeiro ali da missão. E quando eu sugeri que nós continuássemos de maneira online, ele também foi o primeiro a me ouvir, e houve já alguns encontros em que estávamos somente eu e ele, né, Wendel? Isso Mas aí. eu prezo muito a amizade do Wendel, um cara muito espiritual, um cara que tem uma família linda, né, uma esposa e 2 filhinhos. Hoje ele mora no Canadá, né, e tem sido ali uma luz ali também. Wendel, obrigado por ter aceito o desafio, né? Louvo a Deus pela sua vida e que você possa mais uma vez ser usado como um instrumento nas mãos de Deus para nos abençoar aqui. Tá? Amém. É isso aí, legal ver o grupo aqui cheio, bastante gente, como o Bate-Livre falou, várias vezes a gente conversou aí somente nós dois, né? Inclusive, uma parte do que eu vou falar aqui, eu falei para você, aliás, sobre o principal tópico aqui que eu vou falar. Eu conversei com você um dia, mas enfim, eu estou ainda pensando aqui exatamente como que eu vou falar aqui com vocês. Mas apenas ampliando um pouco aqui minha apresentação, eu tenho 39 anos. Eu nasci no Maranhão, em Caxias. E minha família se mudou para São Paulo quando eu tinha 9 para 10 anos. E então vivi em São Paulo até ano passado, quando eu me mudei para cá, para o Canadá. Bom, eu sou de uma família bem tradicional, assim, adventista. Meus pais sempre foram líderes muito fortes, assim, presentes na igreja.
Então, eu já nasci muito inserido assim na cultura, na tradição, nos modos, enfim, tudo da igreja. Então, tanto que o sábado para mim tem um cheiro, tem um gosto, tem um som, né? Era ali minha mãe preparando cuscuz, tapioca, e meu pai colocando música ali dos Arautos do Rei e tal. E acordava com. E lembro bem disso no sábado, né? E outra lembrança assim, bem presente que eu tenho da minha infância é dos cultos familiares, né? Então, sempre fazíamos ali o culto de manhã cedo, no final do dia também. Então, sempre fui muito envolvido assim na igreja, cantando desde muito cedo, até mesmo pregando ou trabalhando ali com jovens, fazendo um pequeno grupo. Então, sempre muito, muito envolvido na igreja. E não sei quantos de vocês aqui nasceram na igreja, né? Mas as pessoas que, digamos, nascem, entre aspas, na igreja, né? Tem o privilégio de já nascer inserido e receber. Eu não lembro assim de fazer um estudo bíblico, mas, por exemplo, meu pai pregava muito sobre profecia. Tinha grandes partes assim da Bíblia decoradas, como o livro de Daniel, Apocalipse, ele sabia de cor. E eu via muito, sim, ele pregando, dando estudo bíblico, essas coisas. Então, muitas coisas foram entrando assim na cabeça meio que de forma natural. Fui crescendo coisa de forma natural, mas e me batizei cedo também, com uns 8, 9 anos por aí já me batizei. Então, o, o ponto, assim, digamos, de conversão, de entrega, ele é meio diluído, assim, ao longo da nossa vida, né? Diferente de alguém que veio de fora da igreja. Mas, enfim, ó, deixa eu só ver aqui que estratégia que eu vou usar. A Tilibra vai até às 5, né? Ou às 6 aí. Tá, beleza. É Então, umas 6, aham. tá bom. Então eu vou direto pro assunto, então. Então, senhores, eu não tenho, assim, grandes memórias da minha infância, mas tem algo, assim, que aconteceu durante a minha infância que impactou muito a minha vida e, inclusive, há um tempo atrás, pouco tempo atrás, estava fazendo um exercício, assim, com a minha esposa, né, num culto ali, que alguém estava falando sobre casamento, sobre a vida, assim, e aí propôs alguns exercícios, assim, um deles era um dia na sua vida que você mudaria. E é sobre exatamente esse dia que eu vou falar aqui com vocês, né? Quando eu não sei exatamente qual a idade, mas com certeza no máximo 9 anos, porque eu me mudei quando eu tinha 9 para 10 em São Paulo, e isso aconteceu lá na minha cidade, lá Caxias. Eu cresci muito presente assim, com os meus primos, né, meus amigos, meu grupo de amigos basicamente eram os meus primos, né, que tem uma família bem grande. E passava bastante tempo assim na casa da minha avó, brincando, né, com esses primos e tal. Em uma dessas ocasiões, ali, um dos primos mais velhos, né, um pouco mais velhos, apresentou ali pra gente
o que seria na época a pornografia. E ninguém tocou em mim, eu não toquei em ninguém, mas ele ensinou ali o que era, e, e da pouca memória que eu tenho, por exemplo, eu não sabia exatamente o que era uma ereção, por exemplo. E ele mostrou o que era masturbação, por exemplo, né? E, e isso teve um impacto profundo, assim, na minha vida. Isso determinou em muitos momentos as ações que eu tive, as ações que eu não tive. Isso determinou praticamente o tipo de luta que eu iria ter pro resto da minha vida. Nós, como homens, somos especialmente tentados na questão da pureza, né? Da pureza sexual. E somos muito atraídos, né, pelo visual, pelo que é sensual. E isso é evidente na nossa sociedade, né? Hoje a gente vive numa sociedade hipersexualizada, e não é à toa. Não foi um acidente de percurso, algo completamente planejado. E se alguém quiser falar, interromper, fizer alguma pergunta, pode falar, tá bom? Então, e isso aí, eu não sei quantos sabem aqui, mas o cérebro, né, de uma pessoa, ele amadurece em torno de 25 anos. E hoje eu olho eu tenho, como a Tilly falou, eu tenho 2 filhos, tenho um de 4 e outro que vai fazer 7 em dezembro. Como eu disse, eu não tenho a idade precisa em que isso aconteceu, mas com certeza foi no máximo até 9 anos. E quando eu olho para o meu filho, que vai fazer 7, eu consigo entender porque isso teve um impacto tão profundo na minha vida. Porque isso, um trauma desse tipo, que não é incomum, infelizmente não é uma exceção, muda o seu cérebro, muda a sua mente de formas que a gente não compreende, porque uma criança não está preparada, não tem um cérebro maduro para absorver esse tipo de informação, esse tipo de influência, esse tipo de trauma. Realmente é um trauma, porque a criança não tem compreensão, não tem maturidade para lidar com esse tipo de transformação. Esse tipo de transformação. Hoje, como eu falei, a gente vive numa época hipersexualizada, né? E 66% dos homens admitem problemas com pornografia. Isso no mundo, tá? E alguém tem alguma ideia de qual que é essa taxa, esse percentual entre cristãos, entre religiosos, cristãos especialmente?
Alguém tem um chute aí? Não deve ser muito diferente, né, Wendel? 66. Ui, É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, aqui 68% de membros e 50% de pastores admitem problema com pornografia. E só um adendo aqui, que existe a pornografia, que é pesada, e a pornografia que eu sempre pego no pé, que é a pornografia leve. A dancinha, a sensualização, e essas coisas que são o início para a pornografia. Exatamente, exatamente. Aqui, nesse número, são os que admitem e os que buscam, né? Fazem uma busca sistemática. Então, pelo menos uma vez por mês aqui é o que essa pesquisa mostra, né? E depois da pandemia, o primeiro contato com a pornografia, a média de idade é 7 anos. Então, eu já vi pessoas comentando assim que o seu filho não vai procurar pornografia, ela vai encontrar ele. E eu olho para o meu filho que vai fazer 7 anos e eu vejo tanta pureza, tanta. Poxa, é só um menino sem malícia nenhuma, brincando das coisas mais inocentes assim. Às vezes brinca, a criança, né, brinca sozinha ali, falando umas coisas. Ele não sabe o que que é uma ereção, ele não sabe. Outro dia ele me falou: "Ah, papai, meu pipi tá pra cima." E vocês com certeza já ouviram, né, a, a admoestação belíssima do Atilivre sobre o valente, né? E, e o que tem acontecido, irmãos, com 60, quase 70% dos lares cristãos, é que os valentes estão amarrados por essa praga. E as ovelhas, né, que Deus confiou pra gente, estão completamente vulneráveis. Porque como Samuel comentou aí, não é incomum a gente ver crianças sendo educadas por um smartphone. Outro dia a gente estava num restaurante e ali ao redor da gente, praticamente todas as mesas tinham uma criança e todas as mesas que tinham crianças, exceto a nossa, as crianças estavam com o celular na mão. Para que os pais comessem tranquilos ali, batessem papo. Oh, pode falar, Tilly. Desculpa, está com. eu só queria colaborar, Wendel. Há um tempo atrás eu ouvia um sermão de um pastor e ele usou uma frase assim que me impactou profundamente. E a frase dele era assim: você que mexe com pornografia, aqueles que mexem com pornografia, aqueles que buscam a pornografia, eles, ao mexerem com a pornografia, eles estão dando liberação para que os demônios caçem os seus próprios filhos. Ele usou essa expressão assim. Quando você mexe com pornografia, você está dando liberação para que os demônios caçem os seus filhos.
quando ele falou essa palavra, caçem os filhos. Gente, isso é muito sério, porque essa vulnerabilidade da criança, né, ela é, como o Wendel falou, os nossos filhos são crianças puras, inocentes, né? E tudo que Satanás precisa é arrancar essa pureza. E por vezes, o caminho que ele vai usar, né, é amarrando o valente, é trazendo, encontrando essa brecha, né? Porque daí quando você, homem, que está ali para cuidar da pureza dos seus filhos, você está envolvido com a impureza, o que você está fazendo não é abrir uma brecha, você está convidando, está abrindo a porta e fazendo um convite. Venha, e você está dando a autorização para que os seus filhos sejam caçados. Só colaborar com a tua palavra aí, Beto. Muito bem, é isso mesmo. É isso mesmo. E assim como Satanás fez, né, com o povo de Israel lá em Baal Peor, a gente não vai ter tempo de explorar, infelizmente, mas ele tentou de diversas formas desviar o povo, né, derrubar o povo e não conseguiu. Wendel, Sim, só para colaborar contigo mais uma vez, se você puder guardar esse estudo de Baal Peor para fazer numa próxima semana ou quando você tiver a oportunidade, seria muito importante para nós ouvir esse teu estudo, que eu tive a oportunidade de ouvir já, e eu acho que seria importante para nós aqui. Então fica tranquilo aí que você vai ter a tá bom. oportunidade de explanar para nós esse estudo que é maravilhoso. Tá bom. Mas ele conseguiu isso através da imoralidade sexual, né? E então, assim, avançando na minha vida, como eu falei, isso teve um impacto assim muito profundo, porque isso é, isso acaba te enfraquecendo de várias formas, né? Tanto profissionalmente, no estudo, você perde completamente o foco. Outro dia eu estava até fazendo uma rápida pesquisa, que será que eu perdi essa página? Pode pesquisar assim, jovem, sei lá, admite vício em pornografia. Você vai ver vários exemplos. Eu vi de um rapaz que ele é meio oriental, assim, ele é mágico, alguma coisa assim. Ele comentando, né, como isso impactava a vida dele, ou de outro rapaz que pensava até em suicídio. E jovens, assim, pessoas que tiveram esse contato e foram aprisionadas por isso desde a infância mesmo, né? E fora do meio religioso, assim, não é algo, isso é papo de crente, isso é... Não, isso é algo físico mesmo, né? Químico, que acontece no cérebro. Então, o vício em pornografia muitas vezes é comparado a vício em cocaína, porque você... esse é o grande risco, né? O grande perigo com o cérebro infantil, né? Como ele não amadureceu ainda, essa liberação de prazer que acontece, né, vai destruindo o córtex frontal, né, que afeta o seu poder de decisão. Então, É a cada vez... dopamina. Dopamina, isso mesmo. Cada vez que você faz essa liberação artificial, né, de dopamina, atinge esse pico, mais você vai ficando dependente e mais enfraquecido para tomar decisão. Tomar a decisão correta, né, como tomar a decisão consciente, né, coerente. E, e isso teve sempre um impacto assim grande na minha vida. Inclusive, eu comecei a namorar, minha, minha, minha esposa, eu sou o primeiro namorado da minha esposa, e ela foi praticamente minha primeira namorada. Tive
namorico assim, depois começamos a namorar bem jovens, né? E infelizmente nós tivemos relação antes do casamento. E quando eu analiso assim, tudo o que aconteceu, eu tinha todos os elementos e ferramentas e consciência para tomar uma decisão diferente. Mas eu sei que esse evento da minha infância teve um impacto nessa tomada de decisão. A decisão foi minha, mas com certeza isso teve um impacto assim, determinante, sabe? E eu até poderia contar mais sobre essa questão do nosso casamento depois, porque é uma história que tinha tudo para dar errado, mas graças a Deus a gente colocou as coisas nas mãos de Deus, pedimos perdão, sabe? E Deus tem abençoado, conduzido a nossa vida. Já estamos juntos aí há 20 anos. Mas eu só vi realmente o impacto que isso pode causar na vida de alguém algum, alguns anos depois, quando a gente recebeu a visita de uma amiga na nossa casa. A gente tinha um casal de amigos bem próximos e eles não tinham filhos porque a mulher não queria ter filhos. E um dia eles se separaram. E a gente não entendia por quê, e eu mesmo julgava muito assim, falava, puxa, essa menina foi muito egoísta, assim, sabe? Por que não ter filho? Qual o problema? Não quer estragar o corpo, que coisa mais egoísta e tal. Enfim, aí depois de um tempo que eles se separaram, ela foi então fazer uma visita pra gente. E aí ela acabou se abrindo e falou que o casamento havia acabado por conta do vício em pornografia desse meu amigo. E ela contava que muitas vezes procurava ele e ele que parecia a mulher. Ah, eu tô cansado, eu não consigo, hoje não. Enquanto isso, ele estava ali submerso nesse lamaçal, sabe? E 56% dos casamentos hoje, isso é um dado apenas dos Estados Unidos, 56% dos divórcios são motivados pelo vício em pornografia. Eu havia revelado a minha esposa algum tempo antes disso acontecer com meus amigos e aí eu percebi o quanto isso poderia ter impactado e destruído a minha vida, a minha família, porque esse é o único propósito, né, de Satanás de destruir, de acabar com os lares, de acabar com as gerações futuras, mas especialmente para nós que somos sacerdotes, né, da nossa família, esse é um tipo de amarra muito, mas muito eficaz e forte, porque ela tem um elemento especial que outros tipos de amarras não têm, que é o segredo. Então, o que é feito no escuro, no secreto, né?
quando ninguém vê, quando está só você, ou quando está só aqui, ó, que ninguém, exceto o próprio Deus, consegue penetrar e conhecer, ou aqui no coração, né? Isso tem um poder de te amarrar muito, muito mais forte do que as outras coisas. Então, eu não sei, de repente, se alguém aqui tem sofrido com isso, ou tem enfrentado esse tipo de problema, ou já enfrentou na vida. Eu considero que, assim como um viciado em droga, em álcool, que não está fazendo uso, mas ainda é um viciado, eu me considero assim. Eu não posso baixar a guarda, não posso ter a internet liberada aqui para qualquer coisa. Eu não posso parar de buscar coisas puras, ou, sabe, como Jesus falou lá em Mateus 5, né? Mateus 5, 27 e 28. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, assim como eu comecei, né, essa questão da pureza é um grande desafio para nós, homens. É o nosso maior desafio, de acordo com esse padrão que o próprio Jesus colocou aqui. E outro dia até estava vendo tem um pastor engraçado aí que faz umas coisas, fala umas coisas engraçadas assim, né? E ele contando um caso assim de um rapaz que falou para ele: pastor, o problema é a segunda olhada, né? Para mulher assim, tal. O pastor, você olha uma vez, olha de novo, tal, fica estranho. Ele falou: é por isso que eu aproveito bem a primeira olhada, né? Então, esse tem um livro até que fala sobre essa temática, né? Que chama A Batalha de Todo Homem. Recomendo a leitura. Porque, assim como o Samuel contribuiu, né? A pornografia hoje não é só aquela coisa explícita que você vai lá e busca. Tem a coisa explícita no programa da TV, tem a coisa explícita em qualquer site de notícia, tem a coisa explícita nas redes sociais, que tem ali algum tipo de cobertura, mas tá tudo revelado, tudo ativa, né, a nossa mente. E aí é como eu falei, né, que a coisa age como um patinho na lagoa ali, que tá por cima, tá tudo tranquilo, calmo, mas aqui dentro tá agitado, tá trabalhando. Então essa é a nossa maior luta, né? Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. E sobre esse coração puro, né? Jesus ainda fala assim: bem-aventurados os limpos. Aliás, esse é o 5:8, né? Eu tinha lido 5, 27 e 28. O 5:8, né? Jesus fala: bem-aventurados os limpos de coração. E se você, como eu falei, se alguém aqui tem esse tipo de luta, né? É importante alguns passos aqui. Eu não queria só falar aqui de um problema que eu enfrentei, que eu enfrento, né? Que eu acho que não posso baixar a guarda em nenhum momento. E acho que nenhum de nós pode baixar a guarda em nenhum momento. Então, para a gente ter a liberdade nesse tipo de situação, existem
passos básicos aqui, que seria a honestidade, né? Consigo mesmo, com Deus, e é importante, eu duvidava disso, mas é importante a gente ter alguém de confiança, alguém consagrado que vai poder te orientar com sabedoria para você se abrir, sabe? É importante. E nessa questão da honestidade com Deus, eu vivi grande parte da minha vida num relacionamento com Deus, assim, completamente frio e formal. Mesmo, como eu falei, nascendo na igreja, cantando, pregando, tendo cargo, mas sem me abrir assim por completo. Mas sem ter a Deus como um amigo de verdade. Porque eu estava sempre nessa oscilação, nessa gangorra. Não, agora eu tô bem, tô consagrado. Então, dali a pouco, estava me sentindo no fundo do poço. Então, a honestidade é o primeiro passo. O segundo é o coração limpo. Buscar um coração limpo, né? Aí tem ferramentas bíblicas para gente alcançar isso. Terceiro, não se expor à tentação. Como eu falei, tem que ter a internet bloqueada para tudo. E em pouquíssimos passos bem simples dá para fazer isso. E obviamente controlar o que você vê. Não adianta colocar apenas um filtro na internet, se precisa desviar o seu olhar, assim como o Jó fazia, intencionalmente, permanentemente e a todo tempo, né? E bem parecido com isso é o controle da mente, né? Pensar somente o que é puro, o que é bom. Filipenses 4:8. Tá? Faltam apenas 5 minutos. E é isso, pessoal. Tem alguns outros detalhes assim da minha vida, alguns milagres, coisas que Deus tem feito. Mas como eu falei do exercício que eu fiz lá com minha esposa, né? Se tivesse um dia que eu pudesse não ter vivido, seria esse dia da minha infância. Não queria ter vivido esse dia. Eu odeio, eu abomino esse dia. Mas ele aconteceu. E isso mudou muito a minha vida. Determinou o tipo de luta que eu tenho que lutar. Mas eu preciso lutar por mim, pela minha salvação, pela minha família. E se eu puder de alguma forma ajudar outros a lutarem também e a se libertarem também, então essa também vai ser a minha missão. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Pensem sobre isso, reflitam. Isso é um problema real, é um problema que afeta quase toda a igreja hoje, mas quase ninguém fala, quase ninguém aborda. Então, assim, vocês não estão sozinhos, precisando de ajuda, por favor, busquem orientação, busquem sabedoria, busquem conselhos e, e vamos enfrentar essa luta, bom, com as ferramentas que Deus colocou aí, deixou à nossa disposição na sua palavra. É isso. Vamos orar ou a Livre vai falar alguma coisa? Não sei. Samuel queria falar, deixa o Samuel falar primeiro, depois eu.
Eu me Pode falar, identifico Samuel. bastante com o teu testemunho, Wendel, porque eu também, como no meu testemunho eu falei, eu nasci dentro da igreja, eu cantava, eu acompanhava meu pai, e é toda aquela coisa que um adventista de berço tem. E eu vivia muito na rua quando era criança. Então, eu tive esse contato que você teve aos 11 anos, e eu lembro, assim, nitidamente, cada detalhe. E é impressionante como isso marca a vida, e quando você falou que isso muda totalmente a, a, o curso da tua vida, realmente, eu não tinha me ligado nisso. Como muda o curso da vida da gente. Então, com 11 anos, uma pessoa também no grupo ali de piazada, tudo, começou a falar sobre isso, mostrou como que fazia, que eles estavam mexendo numa horta lá, e pegou o cabo da enxada e mostrou, faz assim, não sei o quê. E eu, na curiosidade, fui buscar com 11 anos. Isso realmente mudou algumas coisas na minha vida, e eu não tinha pensado nisso. E hoje eu vivendo aqui dentro do IAS, que é um colégio interno, nós sabemos que nós temos aqui é, vários alunos vários, ou com quase 100% dos alunos têm esse problema. Então é um problema que a gente está começando a trabalhar aqui. Eu não sou da área de preceptoria, pastoria, nada disso, mas eu estou me oferecendo com o pessoal do residencial masculino para a gente trabalhar isso com os meninos, que é uma situação que está acontecendo bastante. E pense, só meninos no residencial, mesmo dentro aqui, ontem mesmo eu peguei no pé dos meninos lá, o menino falou palavrão, eu falei assim, não é porque vocês estão aqui dentro do IAS que vocês não têm que falar palavrão, isso você tem que levar para a vida. Isso atrai, isso faz diferença na tua vida. E hoje eu vou pegar esses meninos e vou conversar com eles sobre o princípio do valente também. Boa. Muito bom. Muito bom. O Wendel, eu queria só fazer uma pergunta para você, Uhum. para que você pudesse responder para a gente aqui. Como você enxerga que talvez é um exercício aqui não é algo que você para pensar. Como que você enxerga que poderia ter sido diferente esse dia que você não queria ter vivido, se você tivesse tido de alguma forma alguma orientação mais clara, de repente por parte do seu pai? Você acha que se você tivesse recebido assim uma orientação mais clara, mais direta antes, porque uma coisa que eu sempre ouço é assim, quem dá a informação primeiro tem vantagem, né? Gente, isso aí. Isso aí é um Tem detalhe importante. Fala para mim. É um detalhe importante. E o relacionamento com meu pai era uma coisa assim boa de ter falado, não deu, infelizmente. Mas ao mesmo tempo que meu pai era um grande líder na igreja, em casa não era a mesma coisa, entendeu? Então, por exemplo, eu nunca ouvi um eu te amo do meu pai. Eu já vi, né? Demonstrava. Mas, pelo tipo de criação que ele teve, enfim, não conseguiu se libertar de algumas amarras também, nunca ouvi. Assim como conselhos, assim, orientações. Então, um grande perigo ali era que eu estava num ambiente seguro. Estava na casa da minha avó, com parentes próximos, só que, principalmente hoje, a realidade é que não existe ambiente seguro. Tem muito, muito, muito lobo em pele de ovelha, entendeu? E se a gente deixa solto, sem orientação, sem, tem que ter o cuidado, né? A gente tem que ter a sabedoria para saber balancear que tipo de informação a gente vai dar também, dependendo da idade da criança. Eu acho que
a gente tem que ir entendendo os hormônios, né? A gente tem que estudar um pouco sobre isso aí, porque é o hormônio que vai ser o termômetro disso, certo? Mas até que haja essa transformação assim de hormonal e tal, o principal mesmo é a nossa vigilância. E a nossa vigilância e a orientação, mesmo que seja assim, algo geral, sabe? Não deixa tocar, não deixa falar, falou tal coisa, não, sai de perto. Então, é extremamente importante. Para mim, teria feito uma grande diferença. E se eu tivesse, eu convivia muito com meu pai, eu trabalhava com meu pai desde cedo. Se eu tivesse a abertura para falar sobre esse problema, talvez ele teria morrido ali. Talvez ele não teria crescido, porque, como eu falei, a coisa fica secreta, mas só que ela não está morta, pelo contrário, ela vai crescendo por dentro. Para nós somos pais, a gente precisa ter esse canal de comunicação muito, muito aberto. Independente da idade, se já cresceu, mesmo depois. Imagina, de repente você já tem um filho que já é casado. E se isso aconteceu com ele e você não sabe? É importante ter esse canal agora também. Muito bom, Ender. Acho que é isso aí. Nós precisamos estar vigilantes e entender que não tem a ver só com você, né? Você, homem, você é a fronteira. Você é a fronteira do inimigo. Quando o inimigo vai entrar na vida dos seus filhos, ele vai se deparar com você, com a sua vida espiritual. E talvez aí você seja a única barreira ainda de entrada desses demônios para a vida dos filhos de vocês, né? E é realmente um grande tabu. Eu acho que a gente vai precisar de mais uns 3 ou 4 encontros aqui falando sobre esse assunto, porque de fato é um tabu dentro da igreja, porque não é um tema que é abordado na igreja, né? E eu ouso dizer que ele não é abordado porque, como a grande maioria vive isso, se alimenta disso, e quando a gente fala disso, a gente não tem como excluir Incomoda. pastor, a gente que está convivendo na igreja há muito tempo, vira e mexe, você ouve, olha, o pastor saiu da obra. Por quê? Traição, pornografia, né? A gente ouve assim e não é incomum, né? Então a gente precisa mexer nessa ferida. A gente precisa mexer nesse cadáver aí e ele vai feder, né? Mas a gente precisa mexer porque é a salvação. A gente está falando de salvação aqui, não é outra coisa que não seja isso, tá? Wendel, mais uma vez, obrigado, cara. Obrigado pela mensagem, obrigado pela coragem de testemunhar de algo que é tão sensível, né? Mas é sensível a todos nós, porque eu ouso dizer também que eu creio que todos nós, em algum momento, nós como homens, tivemos acesso à pornografia. Não tem como a gente dizer que não. Quem conviveu os anos 90, né? Eu me lembro assim de estar sentado na frente da televisão um domingo de manhã junto com os meus avós, os meus pais, assistindo a banheira do Gugu.
entendeu? Né? A pornografia, ela sempre foi escancarada. Ela não deixou de ser, na verdade. Hoje, inclusive, o acesso à pornografia ele é muito mais facilitado, né? Está na mão de cada pessoa, de cada indivíduo e, infelizmente, na mão das crianças também, né? Então, vamos estar atentos, vigilantes, e nós vamos conversar sobre esse assunto. Quem sabe até nos próximos encontros aqui eu gostaria de conversar mais sobre esse assunto, porque a gente precisa falar, ministrar e ajudar aqueles que de repente estão vivendo nesse mundo secreto. E se tiver alguém aqui que está vivendo dessa forma, pode me procurar no particular. Se quiser o contato do Wendel, eu encaminho, se você me permite, Wendel. Claro, claro. Querem também, para que a gente possa ter essa ajuda, né? E eu estou aqui para ajudar no que for preciso. Esse é o tipo de luta, de dor que todos nós enfrentamos, não é exceção, né? Eu creio que todos nós enfrentamos essa luta, por isso que até o título do livro, né, é a luta de todo homem, tá? É a luta de todo homem. Então a gente precisa estar atento. O Zeke, queria falar, Zeke? Bom dia, pessoal. Eu já compartilhei com alguns aqui que eu tive esse problema, assim como o Wendel também. E o mais gritante eu tive um casamento, né, onde eu fui casado por 12 anos. E durante todo o período desse casamento, eu consumia esse tipo de conteúdo, né? E compartilhando assim muito rápido para vocês, eu nunca testemunhei sobre isso. O meu casamento, o auge, né, do término desse relacionamento foi por conta de traição da parte da minha ex-esposa também. Só que eu só me dei conta há pouco tempo atrás. Eu já tenho esse casamento, ele terminou em 2016, então já tem aí mais de aproximadamente 7 anos, né? E eu vou ser bem sincero para vocês em falar que é coisa de 1 ano para cá, 2 anos, que eu me dei conta que o término do relacionamento não foi por conta da traição dela. E a traição já existia dentro do meu relacionamento desde o dia do meu casamento, porque eu nunca deixei de consumir pornografia durante esses 12 anos do relacionamento. Vocês estão entendendo a gravidade desse assunto, a forma que Satanás ele age? Porque você consome esse tipo de conteúdo e você vai se distanciando de uma realidade aonde você acha que traição dentro de um relacionamento é só se eu ir e me deitar com uma outra mulher. Sendo que o consumo de pornografia diário, ou que não seja diário, que seja esporádico, eu já estou traindo de uma forma terrível, principalmente pela questão, como o Wendel falou, no secreto, né? Isso é uma traição de confiança que a gente não tem noção. Então, eu quero compartilhar esse sentimento e essa experiência horrível de algo que eu me dei conta 5 anos depois de ter terminado um relacionamento, que é a culpa e aí eu não estou botando culpa nem nenhuma das duas pessoas, mas eu, por 5 anos após ter terminado um relacionamento, eu ainda achava que a culpa não era minha. E só quando eu me dei conta do problema que eu tinha de consumo de pornografia é que a ficha caiu. Mais cedo o Wendel falou sobre as consequências que esse tipo de vício traz no nosso córtex pré-frontal.
Um médico brasileiro, ele fez um estudo há pouco tempo, onde ele mapeou pessoas que, que fazendo oração, o nível de sangue no córtex pré-frontal ele aumenta em 7 vezes, que é exatamente a região onde nos liga a Deus. Então vocês imaginam que Satanás fez algo aonde destrói o ponto aonde nos liga ao Criador. E quanto maior o consumo desse tipo de situação, mais distante nós ficamos de Deus. Só para finalizar, para vocês verem ao ponto que chega um homem. Eu fui primeiro ancião em uma igreja, e nesse período eu ainda consumia pornografia. E a pornografia hoje ela chega de uma forma muito fácil nas nossas mãos, em grupos de WhatsApp. Existe um estudo onde aponta que 60% do conteúdo da internet hoje ele é pornográfico. Então vocês imaginam que é mais da metade. E qualquer coisa que você faça, você tem acesso. Então é um apelo que eu faço para todos os homens que precisem mudar, que precisem olhar diferente para esse tipo de assunto. E se precisarem de ajuda, hoje tem muitas pessoas que estão disponíveis aqui para nos ajudar. É isso aí. Obrigado, Wendel, pelo teu testemunho, viu? Maravilhoso. Sim, obrigado. E agora, posso falar? Pode falar, Abraham, por Sim. favor. Bom dia. Bom dia. Meus amigos, isso que você acabou de falar é muito importante. No começo, tudo tem um início, né? Eu fico me perguntando sempre quando foi que iniciou tudo isso. Foi na hora de decidir o casamento, na hora de quando você conheceu alguém, foi na adolescência, foi na infância. Quando foi que começou todas essas consequências que nós observamos nas nossas escolhas? Então, na verdade, tudo começa quando a gente decide ser pai, se não for um acidente, né? E, bom, a gente não assume essa consequência, né? Então, tudo tem a ver com escolhas, gente. Você está pronto para ser pai? Vai conseguir se transformar de homem a pai? É o que eu sempre falo, né, gente? Acho que eu já falei isso várias vezes. Algumas mulheres conseguem engravidar e em 9 meses conseguem se transformar em mães. Já conheci homens que a mulher engravidou e depois de quase 15 anos, eles conseguiram se transformar em pais. Até lá eles não eram pais, eram simples provedores ou simples machos alfa e mais nada, né? Então tudo tem a ver com escolhas e tudo tem a ver com de quando de quando começou. Foi com 11 anos antes de entrar na adolescência, foi com 7 anos quando se mudou de cidade, foi com 5 anos. Quando é que o pai ou a mãe estava ausente e ele foi exposto a essa situação? E a partir de lá levou a uma autodeterminação de fazer escolhas equivocadas e achar que estava tudo bem. E também agora, né?
hoje nós temos a chance de escolher e fazer as coisas bem. Então, tem a ver, as consequências que nós vemos hoje são produto de escolhas. É isso de alguém estar em casa e falar para você: ô João, não faça isto, porque a consequência será esta. Ô Fabiana, não faça isto, porque a consequência será essa. E cada certo tempo expor das consequências, desde pequenos, né? Desde crianças. Sendo feito isso, e mesmo assim for acontecer essas coisas que nos matam, né? Que nos alejam para sempre. Isso é a verdade. Porque no final, como disse o pastor Bulhão, diz assim, os erros vão te perseguir pela vida toda. Ele fala de que são coisas que machucam pra caramba, porque não é algo que você vai poder se livrar. Não é fácil. Elas te perseguem para sempre. Então, é isso, gente. É um tema muito complexo. Tentei um pouco de resumir para não alargar o tempo. Mas é um tema muito complexo e, gente, por favor, preciso que vocês compreendam. Tudo tem a ver com ciclos. Ciclos, ciclos, ciclos. Tem gente que, humanamente, temos ciclos mais agudos, graves. E nesses ciclos terá que ter mais exercício físico, mais regime alimentar, escolher melhor o que você come, olhar melhor aquilo que você vê. O nosso corpo funciona em base a ciclos, certo? Para encurtar uma história, por favor, não sei se isso vai ajudar. Tem a ver com o cheiro, gente. Tem a ver com o cheiro. Tem que escolher o sabonete que vocês compram, com o shampoo que vocês compram. Na verdade, como eu sempre falo para os meninos, já tenho enjoado com os meus comentários. Nós estamos sendo agredidos, nós estamos sendo violentados por todos os aspectos, do cheiro, da cor, da luz, do sentir, em todos os aspectos. Então, nesses momentos, vocês precisam fazer mais exercício físico, escolher melhor o shampoo, escolher melhor o sabonete, a roupa que você coloca, a cor da roupa que você coloca, na hora de dormir cedo, acordar mais cedo, e é isso. São ciclos, passam 2, 3 dias. E quando você está nessa fase aguda, onde teu corpo está mais sensível a receber isto, acredite, você perde toda a vergonha. Você pode fazer qualquer coisa. Naquele momento é onde realmente também fala o que fala o pastor Bruno, diz assim: você não imagina o que o homem é capaz de fazer quando está com Deus ausente no coração. Então, naquele momento que você está naquela fase, aí vem o poder da escolha, o poder da oração. Aí vem os exercícios físicos. Aí vem onde você precisa ter um autodomínio. Quem é que vai dominar em você? É o mal, entre aspas, por favor. O mal, entre aspas, porque isto é fisiológico, isso é normal, isso é necessário. Esse lado hormonal é necessário, só que precisa ser canalizado, precisa ser orientado. E não simplesmente dizer isso aqui é o mal. Não, não é o mal. Em um momento dado, eu não sei qual a faixa etária de vocês, eu preciso falar de sexualidade, precisa ter isso presente na cabeça de vocês, entendeu? Então, isso precisa ser conduzido. É complexo. Obrigado, Abraham. Wendel, tu ora para nós? Sim, vamos fechar. Bom, apenas um verso aqui para fechar. Gênesis 4, 7. Deus falando para Caim, né? O pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Que a gente se apegue a Deus e a sua palavra para a gente
conseguir a vitória nas nossas lutas, ok? Senhor, muito obrigado por esse grupo de homens que está lutando, está enfrentando suas batalhas, está buscando te conhecer mais, depender mais de ti, fazer o seu dever de acordo com a tua vontade, sendo sacerdote, sendo líderes espirituais. Que o Senhor abençoe cada homem aqui nesse grupo, cada família. O Senhor conhece suas lutas, suas batalhas, suas dificuldades. Que o Senhor derrame bênçãos especiais sobre cada um deles. Que eles sintam a tua presença a cada momento. Que eles obtenham grandes vitórias através do teu poder. Que a vida deles seja para te honrar, para te louvar, para te engrandecer. Nós tratamos aqui hoje de um problema muito real, muito presente, que tem afetado famílias, que tem afastado pessoas dos teus caminhos, que tem perturbado a mente de muitos, mas confiamos em Ti e reclamamos, ó Pai, o Teu poder, o sangue de Jesus para dar libertação a todos nós. Que o Senhor limpe o nosso coração, que o Senhor nos ajude a mantermos os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração apenas naquilo que é puro, naquilo que te agrada. Que o Senhor nos ajude a lidar de forma saudável com a nossa sexualidade, que a gente encontre a plenitude e a felicidade nessa área dentro do casamento, que é o teu plano, que é o que o Senhor desenhou e colocou para nós, que a gente viva conforme a tua vontade. Nos dê um bom dia, abençoe o nosso trabalho, abençoe, nos proteja, nos livre de todo mal e perigo nesse dia, e continue abençoando esse grupo, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Obrigado, Wendel. Um abraço, amigos. Deus abençoe a todos. Obrigado, pessoal. Bom dia aí. Bom dia.